Paraíba, aceitou o nosso convite. A irmã, ela é advogada, escritora, né? Foi por muito tempo coordenadora nacional do movimento Déboras. Todos nós conhecemos, não é? O movimento nacional. Mas, acima de tudo, ela é serva do Deus Altíssimo. E nós estamos aqui, muito gratos desde já, né? E vamos ouvir o que Deus tem para falar através da vida da nossa irmã. Amém? Boa noite. Mais uma vez eu saúdo a querida e amada igreja com a paz do Senhor. Amém. O presente foi para mim. Eu, desde já, agradeço. Amanhã eu estou retornando para João Pessoa e agradeço de todo o meu coração a Deus por ter falado ao coração das queridas. Eu agradeço ao pastor da igreja por ter também sido sensível à voz do Senhor. E eu digo a voz do Senhor porque foi muita alegria para o meu coração, foi muita bênção para a minha vida estar aqui. Então, foi do Senhor. Estar com vocês, participar desde sexta-feira aqui, conversando, compartilhando com as mulheres, a gente vai aprendendo. E isso nos edifica. Nós conversamos desde a sexta-feira até hoje pela manhã sobre o livro de Números, especificamente no capítulo 27, sobre as filhas de Zelofeade. Nós compartilhamos, nós conversamos juntos sobre o conhecimento de Deus, sobre a ousadia daquelas mulheres, conversamos sobre a ação de um líder e nós conversamos também sobre o amor de Deus, porque a resposta de Deus sempre é uma resposta de amor para o nosso coração. E cada vez que eu falo sobre a história dessas mulheres, eu, sim, revivo tudo que eu conheço desde que fui apresentada a elas na palavra de Deus. E eu me fortaleço cada vez mais que eu compartilho delas e eu vivo com elas, e eu creio que foi assim também com vocês durante esses dias. E agora à noite nós vamos falar da graça de Deus. Porque nada disso que nós compartilhamos, que nós estudamos, que nós conversamos, seria possível sem que a graça desse Deus maravilhoso, do nosso Deus, existisse. No livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 23, 24 e 25, a palavra do Senhor diz assim: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Queridos, para nós entendermos, decifrarmos, sentirmos a graça de Deus, não é fácil. Primeiro, pela nossa natureza caída, pela nossa natureza pecadora. A graça de Deus para nós é um grande desafio. Desde seu conceito até o seu alcance, a sua força, porque nós temos os nossos próprios dilemas. Por outro lado, é maravilhoso receber e buscar entender essa graça de Deus na nossa vida, essa graça de Deus manifesta em nós, que não merecemos.
E nós, pecadores, que não merecemos. Em nós, pessoas impuras, que não merecemos. E nós, pessoas falíveis, limitadas, e que nenhum de nós merece. Então, entender essa graça, sentir essa graça, tem que ser o nosso alvo de cada dia. Deus nos ama. E é maravilhoso entender esse amor através da sua graça. Eu tenho certeza que cada um aqui pode falar dessa graça, porque um dia essa graça, através do Filho de Deus, lhe salvou, lhe resgatou, lhe tirou de uma vida de trevas para a maravilhosa luz. Então, queridos, quando o escritor de Romanos, ele fala de que todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus, é porque todos pecaram mesmo. É porque nós já nascemos no pecado mesmo. Quando nós apresentamos essa graça de Deus para alguém que precisa entender da graça, precisa da salvação, entender a salvação, nós apresentamos essa graça primeiramente com o pecado que veio ao mundo. E que dali para cá todos, mas todos, são carentes da graça de Deus. E o plano de Deus nunca foi viver separado de nós, separado do homem, separado do ser humano. Porque Ele criou o homem para o louvor da sua glória. Ele criou o homem para conviver com Ele. Ele criou o homem para ser seu. Por isso que nós nos sentimos passageiros e peregrinos nessa terra, porque aqui não é o nosso lugar. Por isso que a morte nos assombra, nos intimida, nos dá medo, nos causa estranheza, porque nós não fomos preparados para tal. Nós fomos preparados, planejados para viver eternamente ao lado do Pai. Mas o pecado nos afastou. O pecado nos impediu de viver essa graça. E nós estamos aqui constrangidos. Da graça de Deus, nós temos sim um lugar ao seu lado. Nós podemos nos considerar parte dessa família maravilhosa do Senhor. Isso é graça. E é favor imerecido. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar e, se perguntado, dirá sobre graça que é um favor imerecido. Porque não há nada que nós possamos fazer que nos dê a graça do Senhor. Não é.
Porque nós temos e vamos pecar, mas existe uma diferença. Esse perdão que nós temos acesso, esse perdão que é derramado por causa da graça, nos constrange ao ponto de voltarmos de onde cairmos e começarmos tudo de novo. Esse é o perdão. O perdão de Deus nos inquieta. Saber que temos esse perdão nos dá um acesso livre para que possamos a cada dia tentarmos viver uma vida melhor do que ontem. Nos dá força para que possamos resistir às tentações e que, embora caídos, possamos nos levantar e seguir em frente. É a graça que perdoa. Depois, a graça nos ensina, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Tito 2,11. A todos os homens. É a graça de Deus que se manifesta, a graça salvadora. Nós precisamos parar para pensar no que a Bíblia fala, no que a Bíblia diz. Como podemos entender e aplicar na nossa vida, para que possamos, nesse mundo tão louco, nesse mundo tão urgente, nesse mundo tão corrido, para que possamos ter esperança. A graça é a porta da esperança para nós. Em Tito, aprendemos que a graça está disponível para todas as pessoas. Por sua graça, Deus nos mostra uma outra forma de viver. Não aquela forma de viver que é padrão para o mundo, mas uma forma de viver que está alicerçada na Bíblia. Nossa única regra de fé e de prática, a Bíblia, a inerrante palavra de Deus. A graça nos mostra essa verdade. A graça nos fortalece nessa verdade, para que possamos estar firmes e resistir às tentações, resistir no dia mau, porque Pedro diz, o inimigo anda ao derredor procurando como um leão, rugindo como um leão, a quem possa tragar. Pedro diz que é igual a um gatinho, mansinho. Não, ele usa um animal feroz para nos alertar. Ele está ao redor, cuidado, se cuidem, vivam debaixo da graça, recebendo essa graça, confiando na graça, crendo nessa graça, porque ele está ao derredor. Depois a graça de Deus tem muito mais. Eu pontuei algumas situações. Depois a graça de Deus nos sustenta. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, segundo Coríntios 12:9. A minha graça te basta. É o que o Senhor nos diz. A gente procura tantas coisas. A gente procura tantos motivos achando que vai fortalecer, vai nos sustentar, vai nos ajudar na caminhada, na nossa fé. Mas na graça já está incluso tudo. O Senhor nos sustenta, e nesse sustento, Ele nos dá o pão de cada dia. Ele nos dá tudo o que precisamos em cada dia. Ele nos dá a palavra de cada dia. Ele nos dá a força de cada dia, a saúde de cada dia, a esperança de cada dia. O Senhor nos sustenta porque a sua graça nos basta. Quando estamos fracos, sem capacidade para superar os problemas, a graça de Deus nos sustenta. Ele nos dá a força que precisamos, a força que necessitamos.
Deus nos segura quando nós não sabemos aonde ir. Deus nos mostra o caminho, porque Ele é o caminho. Deus nos mostra a verdade, porque Ele é a verdade. Deus nos capacita, nos treina, nos instrui para que possamos ser sal nessa terra e luz nesse mundo. Nós sabemos que, com todas as nossas limitações e falhas e pecados, nós não conseguimos ser o sal que o mundo precisa. Nós não conseguimos ser a verdadeira luz que o mundo tanto precisa. Mas a graça de Deus em nós nos torna um sal que salga essa terra e dá um sabor maravilhoso, porque leva o sabor, é como uma comida que você coloca uma pitada de sal e ela se transforma de insípida, sem sabor, para um prato delicioso, como um peixe que nós comemos hoje. O tempero daquela comida que nós comemos tem que ser o tempero muito maior, muito melhor. Tem que ser o tempero que nós possamos levar na comida da vida das pessoas como o verdadeiro sal que dá sabor. A graça nos capacita para isso. A luz que nós precisamos brilhar para invadir as trevas. Nós não podemos deixar que as trevas invadam a luz, porque o mundo já está nas trevas, jaz nas trevas, porque jaz no maligno. Satanás é o príncipe desse mundo, é a luz que avança. Aonde há trevas, é a luz que chega, é a luz que ilumina, é a luz que traz a esperança. Não é o contrário, porque eles já vivem nas trevas. Então nós temos que chegar com a luz, com a verdadeira luz. Você já imaginou que você é uma luz? Você já pensou, Senhor, qual é a minha capacidade de iluminar? Tem umas luzes bem fraquinhas, né? Que a gente chega num ambiente e quase não vê, porque ali tem muito pouco de claridade. Você precisa, às vezes, de um reforço, de acender um abajur, de pensar em trocar a lâmpada por uma lâmpada mais potente. Mas nós temos que ser a super mega power lâmpada de LED. Você já, na estrada, assim, já bateu de frente com um carro, com uma luz de LED alta. Você fica cega por uns bons quilômetros na frente. É melhor encostar. Nós precisamos ser essa luz. Porque nós somos a luz chamada Jesus. E não é mérito nosso, estão lembrados? É graça de Deus. Depois, a graça nos liberta. Nós não somos mais prisioneiros. Nós não somos mais escravizados. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4:16. No livro de Hebreus, nós vemos que é pela graça que podemos nos achegar com confiança até Deus. Não temos que ter medo, não temos que ter vergonha. Muitas vezes, por erros, por atitudes, por palavras, nós temos vergonha, medo de nos aproximarmos do Senhor, mas pela graça nós podemos nos achegar a Ele do jeito que nós estamos, chegar diante dEle e dizer: Senhor, passa uma borracha, apaga tudo,
Não tem dias que a gente chega assim, no final do dia, na nossa oração, às vezes eu digo, Jesus, passa a borracha. Hoje foi preto demais. Vamos começar do zero, Senhor. A graça nos liberta. A graça nos dá essa oportunidade de recomeçar, e de recomeçar, e de recomeçar, porque nós temos o Senhor da graça, com livre acesso ao Deus de toda graça. Então, nós não podemos nos sentir pessoas inferiores, escravizadas. Nós não podemos dizer, disso aqui eu não consigo me libertar, porque nós temos o Deus da graça, nós temos os irmãos que na graça nos ajudam, nós temos a palavra de Deus que é o nosso alimento, nós temos tudo. Então, não podemos nos sentir escravizados, nós somos pessoas livres pela graça. E nós temos a graça da misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Lamentações 3, 22 a 24. Tem endereço certo. As misericórdias do Senhor não têm fim, não têm fim. Elas são infinitas, é para sempre, é para a eternidade. Um dia nós não vamos precisar mais dessa graça que nós precisamos aqui, mas nós vamos ter a graça da presença do Senhor para a eternidade. Por isso que nós precisamos ansiar, almejar, querer de todo o nosso coração que outras pessoas, não só os queridos nossos, mas outras pessoas que estão na rua, no nosso trabalho, nas nossas amizades, na nossa cidade, seja onde for que nós chegarmos, nós precisamos ser sal e luz, nós precisamos ser a graça do Senhor manifesta ainda nessa terra. E tem mais. Tem muito mais. A graça é muito mais do que esses pontos que nós compartilhamos aqui. A graça é vida. A graça é alegria. A graça é a paz que excede a todo o entendimento. A graça é aquilo que enche os nossos corações nos momentos difíceis. A graça é que nos faz amar a Deus sobre todas as coisas. Todas. E porque nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós nos importamos com o próximo, nós amamos o próximo como nós amamos a nós mesmos. É a graça de Deus. Deus deu o seu Filho para um sofrimento inimaginável para nós. Uma morte vergonhosa. Uma morte de cruz. Deu o seu Filho para ser exposto junto com um bandido como Barrabás, considerado um rebelde bandido, e ser preterido pelo seu povo, que escolheram a Barrabás, onde um romano nem entendia, porque Pilatos chegou a dizer, eu não vejo nesse homem pecado, erro, nada, eu não vejo neste homem, e ainda ter tentado, talvez por medo do sonho da mulher, ninguém sabe, mas ainda tentou porque ele não via erro naquele homem, e via no outro um bandido. Então, aquele romano não entendia, porque o povo que esperava, que cria, que Deus enviaria um Messias, escolhia um rebelde, um fora da lei, em detrimento daquele que se dizia o Filho de Deus e era o Filho de Deus. E ele lava as mãos. Quantas vezes nós lavamos as nossas mãos?
Quantas vezes nós lavamos as nossas mãos quando não nos importamos? Quantas vezes nós lavamos as nossas mãos quando nós deixamos que o nosso coração não chore, não doa por aquilo que faz chorar e doer o coração de Deus? É como aquele verso que muitos atribuem ao alemão Bertolt Brecht, e ele dizia assim: um dia vieram e buscaram meu vizinho comunista. Como eu não sou comunista, eu não me importei. No outro dia vieram e buscaram o outro vizinho que era católico. Como eu não sou, eu não me importei. E no outro dia vieram, e no outro dia, até que um dia vieram e me levaram. E não tinha mais ninguém para se importar. Então, queridos, nós precisamos nos importarmos pela graça de Deus. Em nome de Jesus, nós precisamos ser um corpo que se importa, porque nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça da igreja, mas nós somos o corpo. E nós temos aqui o que a cabeça pensa. Ele deixou a sua palavra, ele deixou por escrito como nós devemos fazer. E nós somos dedos, mãos, pés, pernas, nós somos o corpo. E esse corpo, pela graça, precisa salgar essa terra. O corpo de Cristo, pela graça, precisa iluminar essa terra. E aí vem a questão que muitas vezes nos impede de entender essa graça, de receber essa graça, de saber que essa graça está disponível para nós. A nossa vulnerabilidade, a nossa insegurança. E eu tenho umas questões aqui que nos impedem, nesse mundo tão cruel, de entendermos, de recebermos e de sentirmos a graça de Deus. Uma questão de aparência, do que pensam que eu sou. Num mundo tão valorizado pela aparência, para as mulheres e até para os homens, pela estética. O que eu aparento ser, o que as pessoas pensam que eu sou, isso me impede de ser vulnerável, a ponto da graça poder me alcançar, impede que as minhas armas abaixem, para que eu possa receber a graça. Depois, uma questão de poder, o tanto que eu estou acima dos demais. Eu preciso estar acima dos outros, porque quem comanda, quem dá as ordens, quem dá as fichas, é quem está no comando. Então, eu tenho que ter o poder acima dos demais. E se eu baixo essa guarda, eu fico vulnerável, eu fico exposto. Mas é quando você está fraco, exposto, vulnerável, que a graça de Deus nos alcança, nos fortalece, nos ensina, nos perdoa. Depois, uma questão de autoestima. O tanto que eu sou melhor do que os demais. Se eu tenho um tantinho assim, de mais alguma coisa, então eu já me acho. Como nós nos achamos. Às vezes a gente nem diz, mas a gente se acha, né, mulheres? Que é o finalzinho do encontro, tá, gente? Então eu vou assim. Nós nos achamos. E agora, empoderadas, ninguém segura. Então, isso impede que a graça de Deus
Me alcance para que eu sinta essa graça. Depois a questão do ter. O tanto que eu tenho, que eu possuo, mais do que os outros. Sabe aquela pessoa? Vocês não conhecem, tenho certeza, vocês não conhecem ninguém assim. Que tudo é perfeito. Porque o meu marido, porque a minha esposa, porque os meus filhos, e a gente que está ouvindo vai encolhendo. Vai encolhendo. E você vai pensando no abençoado que está lá na sua casa. E você vai pensando na abençoada que está lá na sua casa. Aí você vai pensando naquele filho que dá um trabalho, que você vive assim nos pés de Jesus, clamando por ele. E você diz, Senhor, eu quero uma família igual a do irmão fulano, igual a da irmã fulana. Eu quero lhe dizer uma coisa, queira não. A grama do vizinho sempre é mais verde, até que você chega perto e você vê uma grama marrom, feia, seca. Uma amiga minha da universidade, ela quando tinha raiva do marido, ela chamava o marido de um... Sabe o que é que ele é, Nina? Ele é um pé de mandacaru seco. E eu ficava, assim, pensando, como é um pé de mandacaru seco? Até que um dia eu disse, você diz tanto que seu marido é um pé de mandacaru seco. Como é um pé de mandacaru seco? Ela disse, você nunca viu? Eu disse, não, nunca vi. Ela disse, olha, minha filha, um pé de mandacaru seco não dá nada, não dá encosto, não dá folha, não dá fruto, não dá nada, nem espinho. Nem sei se dá espinho. Pois ele é igual a um pé de mandacaru seco. Oh. Vai ver que se você chegar perto de toda aquela beleza que lhe apresenta, você vai encontrar muitos pés de mandacarus secos. Dá nada. Então, o tanto que eu tenho mais do que os outros. Queridas, isso é um pouquinho só de fraquezas e defeitos que nós temos, que se nós formos sinceros com nós mesmos, nós temos. Precisa estar também, mas agora eu vou ter que dizer a todo mundo minhas fraquezas, meu defeito. Não, não precisa não. Diz a Jesus. Até porque Ele sabe. E a gente não pode enganar. Ele conhece o íntimo do nosso coração. E eu louvo a Deus porque Ele conhece. Nós conhecemos só a superfície. O Senhor vai lá no fundo. Porque é graça. Porque Ele nos ama. Porque Ele nos perdoa. Nós não podemos temer a nossa vulnerabilidade, porque nós temos a graça de Deus, nós temos o perdão de Deus, nós temos uma chance, sim, de recomeçar, de construir uma nova vida, por mais que grande tenha sido o pecado. A minha filha mais nova estava ensinando as meninas sobre o perdão de Jesus. Uma de 9 e outra de 7. E eu disse, mas Aninha, elas vão entender a extensão. Ela disse, vão mãe, eu ensinei que da mulher adúltera. Eu digo, misericórdia, Jesus. Uma de 9, outra de 7, a mulher adúltera. Ela disse, mas elas entenderam. Eu disse, foi. Aí uns dias depois ela ligou, mãe, eu não disse que elas tinham entendido? Eu ia levar as meninas na aula, aí Gabriela, a de 9, disse, mãe, eu preciso lhe confessar um pecado. E ela ficou assim, quase bate no carro, né? 9 anos, precisar confessar um pecado, ela ficou assim. Ela disse, sabe aquelas vezes que eu disse a você que estava com dor de barriga? Mãe, não era. Eu não queria ir para a aula. Aí ela disse, mas minha filha, você já me disse isso. Ela disse, mas eu não disse de todas as vezes, eu disse de algumas. E ainda bem que você me disse que Jesus perdoa. Grande ideia do perdão. Só Jesus para ter essa ideia maravilhosa do perdão. 9 anos.
Só Jesus, queridos, para ter essa grande ideia do perdão. É a graça de Deus na nossa vida. Na hora que Jesus, o Filho de Deus, gritou, está consumado, o mundo explodiu de graça, porque a salvação é graça, é o favor imerecido de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. É graça, maravilhosa graça. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. A graça nos restaura e nos dá uma segunda chance. Uma segunda chance para viver. Nós somos filhos da graça. Nós somos dependentes da graça. Ah, se não fora a maravilhosa graça de Deus sobre a nossa vida. E nesses tempos difíceis, esses tempos de final, tão final, e eu penso assim que se afunila para a volta de Jesus. Nós precisamos, mais do que nunca, entender a graça, sentir a graça de Deus e levar essa graça, apresentar essa graça àqueles que desgraçadamente não conhecem a graça de Deus. No meio da nossa multidão de problemas e pecados, nós podemos encontrar a graça de Deus. A graça de Deus nos recebe como nós estamos, do jeito que nós somos, porque ao nos aproximarmos dele pela graça, o seu amor nos constrange, o Espírito Santo nos avisa, nos alerta da justiça, do pecado e do juízo e nos transforma e faz com que de pecadores caídos nós possamos ter uma segunda chance de vida. A graça de Deus tem compaixão e nos afasta dos algozes, dos que nos condenam, dos que nos acusam, porque à nossa frente está a cruz com o sangue derramado de Jesus. A graça de Deus nos confronta com o pecado e nos tira do pecado, não deixa que fiquemos como nós estamos. A graça de Deus nos dá uma segunda chance. A Bíblia diz que Jesus recebia os pecadores e comia com eles. A Bíblia diz que a palavra receber no grego nos dá o significado que Jesus tinha grande prazer em estar com eles. Isso significava que Jesus compactuava com o pecado? Não. Significava que ele amava o pecador. E porque ele amava o pecador, ele sentia alegria em estar com aqueles que se sentiam as piores pessoas do mundo. Porque a sua graça, a sua pureza, o seu amor os constrangia. Aqueles que ele mais bateu. Aqueles que Jesus mais confrontou foram os fariseus, os doutores da lei. Nenhum pecador foi chamado de sepulcro caiado. Raça de víboras. Mas, pelo contrário, a mulher samaritana que nós vimos belíssimamente representada aqui ontem, foi alvo da compaixão de Deus, da graça de Deus. A mulher adúltera e tantos outros. E se nós pudéssemos acrescentar na Bíblia, e eu creio que nós estamos lá, nos anônimos de que fala Hebreus 11, a minha e a sua vida. Que possamos, meus queridos,
valorizar a graça. Esse favor imerecido. Que possamos verdadeiramente viver a graça como graça que ela é. Que não seja só uma coisa que nós possamos falar como se estivesse muito distante de nós. Porque pela graça nós fomos salvos mediante a fé. E não foi por nenhuma obra nossa. E não foi por nenhum mérito nosso, para que nós não nos gloriemos, mas sim para que toda honra, toda glória e todo louvor seja sempre dado a Ele e para Ele. Aleluia! Glória a Deus. Vamos orar. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Guarde o nosso coração. Que a palavra diz que dos corações procedem as fontes de vida. Que possamos receber do nosso interior graça para viver a vida abundante. Que do nosso coração venha graça e mais graça. Esse favor imerecido. Para que possamos nos apresentar como embaixadores da graça. Para aqueles que estão em desgraça e não conhecem a verdadeira luz. Que o Senhor possa nos fazer instrumentos da sua graça. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que são inúmeros. Que o Senhor tome conta, preencha os nossos pensamentos, o nosso falar, o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso entrar, o nosso sair. Que o Senhor preencha plenamente o nosso coração. Domine as nossas emoções. Nos dê uma autoestima verdadeiramente presa à graça. Que possamos olhar a graça com um olhar de gratidão. Porque só com gratidão nós podemos dizer como o salmista: o que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Que seja essa a pergunta sempre do nosso coração. Que te darei, Senhor, por toda a graça para comigo. Que te darei, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Tu és a nossa graça. Abundante graça, infinita graça. A graça que não tem fim. Essa é uma noite de graça na nossa vida, porque nós estamos compartilhando, Senhor, aqui como igreja Tua, da graça. A graça, Senhor, que nos salva, que nos perdoa. A graça que nos ensina, que nos sustenta, que nos liberta. A graça que vem com as misericórdias renovadas a cada dia, Senhor. A graça maravilhosa e doce graça de Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Nós oramos agora por aqueles que não conhecem essa graça. Nós oramos por aqueles nesta cidade de Manaus que não conhecem essa graça. Ah, Deus, e orando por eles, nós queremos te pedir, Senhor, que nós possamos ser o sal e a luz da tua graça nessas vidas, aonde o Senhor nos enviar.
Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.